Fala pessoal, tudo bem? Professor Thiago Medeiros, professor de Direito Constitucional. Nós vamos trabalhar agora um tema muito importante para sua prova, que é a parte de segurança pública dentro da Constituição Federal, o nosso querido artigo 144 da CF, beleza? Bem na tela, vamos iniciar o estudo. Olha só, eu trago para vocês aqui uma introdução sobre esse tema, sobre esse importante tema da nossa prova. E eu trago o seguinte: a segurança pública é um dever do Estado e um direito e responsabilidade de todos os cidadãos. Em prova, vamos simplificar sempre a ideia de trabalhar nas nossas videoaulas é simplificar para os alunos. Então vamos dividir dever, direito e responsabilidade. 3 tópicos que podem ser perguntados de maneira separada, portanto, já vamos ficar atentos. Isso aqui é extraído do próprio artigo 144. Quando a gente fala em dever, é um dever do Estado, a segurança pública, é um direito de todos e uma responsabilidade de todos. Eu aproveito para fazer uma análise acerca do tópico Teoria Geral de Direitos Fundamentais, onde nós estudamos a parte de gerações dos direitos fundamentais. Se a gente afirma que a segurança pública é um dever do Estado e direito de todos, significa que o Estado aqui, olha, ele tem o dever de prestar a segurança pública. Portanto, estamos diante de um Estado prestacionista. Um Estado prestacionista. Se o Estado tem o dever de prestar essa segurança pública, nós vamos afirmar, para efeito da nossa prova, que a segurança pública é um direito de segunda geração. Segurança pública, direito de segunda geração. Isso é importante para a prova de vocês? Demais. Porque existe outro tipo de segurança dentro do nosso ordenamento jurídico que costumeiramente o examinador gosta de cobrar e gosta de cobrar também, a sua geração. Devemos diferenciar a chamada segurança pública, que é o objeto do nosso estudo aqui, nesse momento, com a segurança jurídica, que é aquela que nós estudamos lá no artigo 5º da CF. Segurança jurídica e segurança pública. A segurança jurídica, que nós estudamos lá no artigo 5º, ela está envolta em um aspecto relacionado à atividade dos poderes públicos. Ela está relacionada à garantia do devido processo legal, a garantia de um ordenamento baseado em regras, baseado em segurança jurídica. Essa segurança jurídica está lá no artigo 5º da CF, diferentemente dessa que estamos estudando agora, segurança pública. E por isso que é importante fazer essa diferenciação até mesmo acerca das gerações de direitos. Vem na tela. Podemos afirmar o seguinte, que a segurança pública, essa que é o objeto desse momento de estudo, ela é um direito de segunda geração. Já a segurança jurídica, a segurança da lei, ela é um direito de primeira geração. Legal. Então já temos aí uma base de estudo sobre segurança pública. Vamos adiantar, vamos continuar. Vamos lá. O tópico é finalidade. Se já conceituamos o que é segurança pública, agora vamos para o tópico finalidade da segurança pública. A finalidade de segurança pública é a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Então vamos resumir da seguinte forma: finalidade, preservar. A finalidade que, portanto, é preservar. Preservar o quê, professor? Preservar a ordem pública, preservar a incolumidade pública, incolumidade das pessoas,
preservação de vida e integridade física, incolumidade pública, incolumidade das pessoas, e também a preservação do patrimônio. E essa preservação do patrimônio é tanto patrimônio estatal como patrimônio das pessoas, tá? Patrimônio das pessoas. Então aqui vai adiante, né? Essa preservação do patrimônio, que é uma finalidade da segurança pública, é a preservação do patrimônio das pessoas também, tá? Enquanto função, enquanto finalidade. Fechou? Então temos aqui mais um tópico adiantado de constitucional acerca da segurança pública. Vem comigo, eu vou trabalhar com vocês agora uma classificação que é muito importante para a gente poder avançar na matéria. Provavelmente você já escutou falar sobre polícia judiciária e polícia administrativa. Essa classificação, feita pela doutrina, acerca dos órgãos de segurança pública, ela é muito importante, porque ela vai facilitar o entendimento da função de atribuição de cada uma das polícias que nós vamos estudar aqui. Perfeito? Então, vem na tela, por favor. Olha só. Vamos fazer, né, uma diferenciação entre polícia investigativa e polícia ostensiva. Pontos que podem ser cobrados sobre esse tema na sua prova. A polícia investigativa, nós também chamamos de polícia repressiva. Encontrou na sua prova polícia repressiva. Estaremos falando da polícia investigativa. Ela tem como finalidade, olha só, tem como finalidade apurar as infrações penais. Apurar as infrações penais. Se ela apura as infrações penais, a gente tem que entender que a infração já ocorreu. Se a infração já ocorreu, essa polícia investigativa, ela em regra, ela age após o crime. Olha só, ela age após a ocorrência do crime. Após a infração. Outro termo que a gente pode encontrar, isso aqui para facilitar a compreensão de vocês lá da matéria de processo penal, deixa eu falar em polícia judiciária. Polícia judiciária. Perfeito? É a polícia que vai cuidar de investigações, como regra no nosso ordenamento jurídico. Né? Estamos falando aqui de polícia civil, estamos falando de polícia federal. Do outro lado, polícia ostensiva, um sinônimo que nós podemos encontrar na hora da prova, é a polícia preventiva. Polícia preventiva. Ela age, portanto, após o crime. Desculpa, ela age antes do crime, porque a finalidade aqui é prevenção. É prevenir o crime. Então, olha o detalhe, olha o que diferencia acerca da finalidade. Aqui é justamente evitar que o crime aconteça. Por isso, né, que ela age antes da ocorrência da infração penal. Evitar que a infração penal ocorra. É essa a finalidade da polícia ostensiva. Evitar que a infração penal ocorra. Perfeito? Então, olha a leitura que deve ser feita. A polícia ostensiva, diferentemente da polícia investigativa ou polícia judiciária, ela age antes do crime. Ela age antes do crime. Ela tem a finalidade de evitar que esse crime aconteça. Age antes da infração. Um exemplo, polícia militar. É o exemplo mais corriqueiro. A polícia militar, né? O policial fardado, utilizando o coturno, né?
parar em determinado local, nenhuma viatura, né, que tem características próprias, que vai ter uma sirene, né, que tem um rotolight, aquilo ali, quando está passando na rua, já é uma forma, né, de evitar um crime. A polícia é ostensiva, né? Essa polícia que está na rua, ali justamente para causar um temor às pessoas que tenham a intenção de cometer um crime. Quando vê lá um policial fardado, ela vai pensar duas vezes. Tá? Ela não vai, né, agir na frente daquele policial, porque ela sabe, agindo de maneira criminosa na frente daquele policial, ela vai ser presa em flagrante. Beleza? Bem na tela. Olha só. Acerca aqui, né, dessa polícia ostensiva, outra terminologia que é importante a gente levar para a prova é que estaremos falando aqui, olha, da polícia administrativa. Polícia administrativa. Perfeito? Um detalhe. Alguns doutrinadores lá de processo penal, eles podem fazer a diferenciação, né, entre polícia judiciária e polícia investigativa. Mas é algo que deve ser analisado de acordo com a banca do seu concurso. E aqui para constitucional, né, para o direito constitucional, nós vamos tratar como gêneros, tá? Por isso que eu dividi. De um lado, polícia judiciária, a polícia repressiva, e do outro lado, a polícia ostensiva, aquela que age após o crime, a polícia preventiva, né, aquela polícia administrativa. Como exemplos, para facilitar o entendimento, vamos falar que a polícia repressiva, a polícia investigativa, tem como exemplo a polícia civil e a polícia federal. Já a polícia ostensiva, aquela administrativa, aquela preventiva, o maior e melhor exemplo, polícia militar. Perfeito? Então, vem na tela, olha só. Tá aí a estrutura, né, as principais diferenças entre polícia investigativa e polícia ostensiva. A gente pode dar um passo maior na matéria agora. Vamos caminhar para o tópico órgãos da segurança pública. Olha o que diz o artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a prevenção da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Então, o caput do artigo 144 ele já foi inteiramente trabalhado com vocês. Você sabe o conceito de segurança pública, sabe de quem é o dever, de quem é o direito e também sabe a finalidade. Agora nós vamos passar ao estudo dos órgãos que compõem, né, a segurança pública. O primeiro detalhe importantíssimo para passar para vocês é que esse rol que nós vamos dar aqui abaixo, acerca dos órgãos da segurança pública, é um rol taxativo. É um rol fechado. O que significa isso? Significa que para o nosso ordenamento jurídico, órgãos de segurança pública são somente esses que serão tratados aqui. Somente, tá? Somente. Tanto que é muito importante para a prova você saber aqueles que compõem, né, a segurança pública, os órgãos que compõem a segurança pública, e aqueles que rotineiramente são cobrados, mas que não compõem. Toda essa diferença vai ser abordada aqui com vocês. Beleza? Vem na tela. Então lá. Portanto, vamos passar a estudar esse rol taxativo de órgãos que integram a segurança pública. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares e Polícia Penal. É a nossa última atualização sobre essa temática de órgãos de segurança pública. As polícias penais, né, tanto nível federal, estadual e distrital, aí acrescentada ao rol do 144 pela emenda constitucional número 104 de 2019. Perfeito? Então, olha só, professor, então significa que órgãos de segurança pública são somente esses 7? É isso que eu tenho que levar para a prova? Sim. Tá? Falou em órgãos de segurança pública, são apenas esses. E agora nós vamos passar a estudar cada um deles. Vem na tela. Olha só, quando a gente fala na Polícia Federal, nós vamos dividir a sua função em duas partes. Uma que prepondera. Falou na Polícia Federal, você vai lembrar que a Polícia Federal é a polícia judiciária da União. É a polícia judiciária
da União. É a polícia investigativa, é a polícia que vai cuidar da apuração de crimes que envolvam o interesse da União, crimes que envolvam, né, a competência para o julgamento da Justiça Federal e outros, tá? Porque a Polícia Federal, ela pode entrar, deixa eu falar com vocês, a gente não pode limitar os crimes que são de competência de julgamento da Polícia Federal, são aqueles, né, em que a atribuição de investigar vai ser da Polícia Federal. Esse rol acaba sendo mais amplo. Então, em um estudo mais completo, né, de direito processual, você compreende que eu não posso fazer essa mesma análise de quem investiga e quem julga, né? A competência federal, necessariamente, eu não posso afirmar que vai ser a mesma competência para atribuição de investigação. A Polícia Federal, né, no nosso estudo, a gente vê que ela tem, né, um amplo aspecto de investigação, de atuação. Perfeito? Então, vamos lá, vamos voltar. Outro ponto importante sobre a Polícia Federal, nós devemos levar para a prova, é o seguinte: ela também vai ter um caráter de policiamento ostensivo. Ela também vai ter uma função de polícia ostensiva. Então, policiamento ostensivo. Policiamento ostensivo. E olha que interessante para a hora da prova saber diferenciar isso aqui. O policiamento ostensivo da Polícia Federal, ele vai abarcar 3 pontos importantes. É ela responsável pelo policiamento ostensivo dos portos, aeroportos, e fronteiras. Ela vai cuidar, portanto, do policiamento ostensivo, que é aquela ideia de evitar que o crime aconteça, um policiamento preventivo nos portos, aeroportos e fronteiras do nosso país. Beleza? Então tá aí as informações que são mais relevantes, que são mais importantes acerca da Polícia Federal. Pessoal, é só isso que eu vou dar para a prova? Não. Nessa primeira análise, eu quero deixar um quadro completo para vocês, onde caem os principais tópicos de concurso público. Mas também passaremos pela literalidade de cada um desses órgãos. Vamos ver o que a lei trata sobre a Polícia Federal, Polícia Rodoviária e assim por diante. Perfeito? Então vamos seguir. Olha só, o que eu destaco como mais importante agora na Polícia Rodoviária Federal e na Polícia Ferroviária Federal. Olha só. Quando a gente for cobrado em prova, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal, leve essa frase aqui, olha. Tem competência ou função de patrulhamento ostensivo. Patrulhamento ostensivo das rodovias federais e, no caso da Polícia Ferroviária Federal, das ferrovias federais. Então, patrulhamento ostensivo das rodovias e ferrovias. Patrulhamento ostensivo. A gente divide, né? Das rodovias e ferrovias. Agora um detalhe, olha só o que eu vou escrever aqui. Rodovias federais. Ferrovias federais. Por que é importante frisar isso aqui? Porque na prática, talvez aí no seu estado, até você tenha a informação de que a Polícia Rodoviária Federal esteja fazendo patrulhamento ostensivo de uma estrada estadual, de uma rodovia estadual.
né? É importante diferenciar rodovia de estrada. Rodovia é pavimentada, estrada é aquela que não tem pavimentação. Então imagine aí uma rodovia no seu estado, né? Uma rodovia estadual, onde ocorre o patrulhamento da PRF. É possível? É. Pode ter algum acordo em relação àquele estado, mas não é a regra. E não é o que você vai levar para a sua prova de constitucional. Para a prova de constitucional é muito importante que você fique atento ao que está descrito na lei. E na lei afirma que a Polícia Rodoviária Federal faz o patrulhamento ostensivo das rodovias federais, portanto as BRs. Você aí do estado de Goiás, por exemplo, tem a GO 020. A GO 020, pela regra, pelo que a gente leva para a provinha de constitucional, ela não é de competência do patrulhamento da PRF. Posso ter um acordo? Posso, sem problema nenhum. Mas eu tenho um acordo ali com o Estado, né, para que a PRF cuide daquela rodovia estadual, mas não é, né, o que está disposto na lei. Então não é a primeira análise, não é aquilo que a gente leva para a prova de concurso público. Perfeito? Então, vem na tela, muita atenção para isso, tá? Caiu na prova, rodovias federais. Não são todas as rodovias do Brasil, são as rodovias federais. Massa. Então, tá aí os tópicos importantes, relevantes sobre a PRF e a PFF. E agora vamos para as polícias civis. Diferentemente da Polícia Federal, que cuida, né, que representa a Polícia Judiciária da União, as polícias civis, elas fazem o mesmo papel, mas só que a nível estadual e distrital. Portanto, estamos diante aqui, olha, da Polícia Judiciária Estadual. As polícias civis são as polícias judiciárias dos estados. Polícia Judiciária Estadual. Óbvio que aqui engloba também o Distrito Federal, tá? Então, distrital também. Polícia Judiciária Estadual. Se a Polícia Judiciária, ela vai cuidar da investigação de infrações penais. Ela investiga infrações penais aqui de maneira subsidiária. Aquelas infrações penais, como assim de maneira subsidiária? De maneira residual. Aquelas infrações penais que não são investigadas pela Polícia da União, que é a Polícia Federal, a polícia que tem competência de ser a Polícia Judiciária da União, ressalvadas aquelas hipóteses, aí agora o que é residual é a cargo das polícias civis estaduais e do Distrito Federal. Perfeito? Então, olha na tela. Investiga infrações penais, tá? Investiga infrações penais. Investigação de infrações penais é a regra aqui em relação às polícias civis. Beleza, tem mais informação, mas eu vou passar para a Polícia Militar, a gente volta daqui a pouco para as polícias civis. Polícia Militar, já tinha afirmado para vocês, ela tem função ostensiva. Então ela tem como função aqui o policiamento ostensivo. De evitar que um crime aconteça. Policiamento ostensivo. Essa é a regra para a Polícia Militar. Mas assim, professor, a regra é que, de fato, a Polícia Militar é uma polícia ostensiva. É uma polícia que previne crimes, que age antes do crime. Mas pode, excepcionalmente, a Polícia Militar fazer investigação? Pode, excepcionalmente, a Polícia Militar fazer papel de polícia judiciária? Sim, no caso de crimes militares. No caso de crimes militares, né, a Polícia Militar ela tem a atribuição de fazer um inquérito, né, específico, né, e restrito às suas atribuições, que é o inquérito policial militar, mas em caráter excepcional. Porque quem investiga, quem faz inquérito, em regra, é quem? Polícia Civil e Polícia Federal. Essas são as polícias judiciárias. Aí, excepcionalmente, a Polícia Militar pode fazer o famoso IPM, mas apenas para infrações, né, penais militares. Perfeito? Bora lá, na tela. Olha só, vamos colocar essa exceção aqui, que ela é importante para compreender até o limite da Polícia Civil. A exceção, a regra, portanto, em relação à Polícia Militar, é fazer policiamento ostensivo.
Aqui, excepcionalmente, ela vai ter essa função de polícia judiciária. Excepcionalmente, ela exerce função de polícia judiciária. Quando que ela exerce essa função de polícia judiciária? Aqui, olha. Somente para infrações penais militares. Somente para infrações penais militares. E olha só como fica a leitura se a gente voltar agora nas polícias civis. Volta a polícia civil e fala: Polícia Civil, qual a função? Exercer a função de polícia judiciária estadual. Portanto, ela investiga infrações penais. Agora, olha só. Desce aqui. Ressalvados. Vamos que esse esquema vai ficar legal. Olha só. Ressalvadas as infrações penais militares. Então, compreenderam o limite da Polícia Civil? Compreenderam o limite? Polícia Civil, a Polícia Judiciária dos Estados e do Distrito Federal, tem a competência de apurar infrações penais, de investigar infrações penais, ressalvadas aquelas infrações penais militares, porque daí a competência vai ser da Polícia Militar. Além disso, tem como limitar ainda e deixar mais claro, né, a função, até onde pode ir a Polícia Civil? Sim. Lembra, ela vai ter um caráter residual em relação à atribuição da Polícia Federal. Eu tenho lá, né, qual é o alcance da Polícia Federal. O que sobrar são das polícias civis dos estados e do Distrito Federal. Fechou? Então, bora na tela. Olha só. Corpos de Bombeiro Militar. E aqui, olha, vamos fazer uma união entre esses dois tópicos. Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. Os dois, né, assim como as forças auxiliares, forças de reserva, eles são subordinados aos governadores de estado, e é interessante, né, que a gente faça o estudo de maneira conjunta desses dois órgãos, o Corpo de Bombeiro Militar e as polícias militares, enquanto órgãos. Qual é a função do Corpo de Bombeiro Militar? Você vai levar para a sua prova da seguinte forma: ela tem a função de exercer papel de defesa civil, e combate a desastres. Esse combate a desastres é a sua atribuição, né, dada por lei, a atribuição da lei. Vamos colocar essa informação? Atribuição de lei. Ótimo. Tá aí, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Militar. Agora, para finalizar o nosso esquema, deixar ele bem completo, nós vamos falar sobre as polícias penais. Isso aqui foi incluído no final do ano de 2019, salvo engano, no dia 4 de dezembro de 2019, a emenda constitucional de número 104/19, que incluiu no rol taxativo do artigo 144 da CF, que trata dos órgãos de segurança pública, incluiu agora as polícias penais, Polícia Penal Federal, Polícia Penal Estadual e Distrital como órgão integrante da segurança pública. Tá? Muito importante, tanto de um aspecto prático, um aspecto aí de segurança pública, mas também importante para a sua prova, porque é uma novidade. E essa novidade com certeza será cobrada com frequência nos próximos anos de concurso público. Perfeito? Então, volta na tela. Vamos lá. Qual é a atribuição? Falou em polícia penal, o que vocês vão levar para a prova? Leva isso aqui, simplifica. Fazer vigilância. Olha só. Vigilância no sistema penitenciário.
vigilância no sistema penitenciário. Agora é importante a gente destrinchar aqui, já que a própria lei coloca no plural polícias penais, é importante a gente lembrar que isso aqui vai ser dividido. É Polícia Penal Federal, Polícia Penal Estadual e Distrital. Portanto, a vigilância no sistema penitenciário federal, no sistema penitenciário estadual e distrital. Fechou? Galera, o que está nesse quadro é com certeza, né, aquilo que mais é cobrado em provas sobre as atribuições, sobre características de cada um desses órgãos públicos. Com isso aqui você já mata muita questão de concurso público. Mas óbvio, a gente não vai ficar só nisso. Eu volto no próximo bloco para a gente falar quem não pertence aos órgãos de segurança pública e ainda para aprofundar o conhecimento sobre esse tópico já direto dentro da Constituição Federal. Perfeito? Então, até o próximo bloco.